Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio, se eu não estiver errado, do podcast Blackgate. E nós estamos aqui com os nossos âncoras padrão, que é eu, Rodrigo Westphalen. E eu, Rafael Degardo. Isso aí, e hoje temos uma convidada especial que durante muito tempo foi uma pessoa que... foi, eu acho que a pessoa que eu mais ouvi falar na rádio, né? Porque era o horário que eu ouvia a rádio e a única rádio que eu ouvia, né? Então, Camila Keu, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nossa, obrigada pelo convite. Sério? Sério, de verdade. Igualmente. Tô impressionada com isso. Tu não sabe, a gente já tem um fã faz tempo, bicho. Não fazia ideia, na verdade. Às vezes eu tenho a impressão que eu não... que ninguém me ouvia. Na verdade, tem a impressão que tu só falava em uma sala fechada e... Não, mas essa que é a graça do rádio, né? Essa que é a grande diferença. Tipo, tô aqui com vocês hoje, também tem o lance do vídeo, é uma coisa que eu não tô tão acostumada com vídeo. Mas rádio... Porque, na verdade, sou meio tímida. Então, rádio, eu podia ser quem eu era, né? Quem eu sou, posso ser quem eu sou, né? E... sozinha ali, mas falando para um monte de gente. Então... ficava bem tranquilo e confortável. E até não sei se tu tinha costume de ouvir os programas depois, ou era isso, fiz lá e seja o que Deus quiser, morreu na... Não muito, assim, algumas coisas mais pontuais, algumas entrevistas, se eu queria reouvir algo, aí sim eu ouvia. Mas sabe que isso é uma coisa que a gente vai perdendo, né, ao longo do tempo. Vai acabar virando... quando eu comecei, nossa, pra mim era uma dureza me ouvir, né? Meu Deus, que tosca, sabe? Mas depois, com o tempo, eu fui ouvindo e se tornou uma coisa tão corriqueira, assim. Na verdade... É até meio esquisito, né? Porque tu ouve a tua voz e fala, essa é minha voz mesmo? É isso mesmo, sabe? É muito estranho mesmo. O áudio de WhatsApp é isso aí também. Sério? Sério que eu falei assim? Tá, mas, então vamos começar do começo e vamos te apresentar pra quem tá nos ouvindo, porque possivelmente as pessoas... Ou melhor, né? Tu te apresenta. Eu? Por favor. Não, vai ser isso. Ah, tá. Eu não ia eu achei que vamos te apresentar. Vamos o programa. O vamos, o eu coletivo. O eu coletivo vai apresentar-se a si mesmo. Não, pera, qual era o raciocínio? Vamos te apresentar então para as pessoas que estão nos ouvindo. Muitos podem te conhecer, muitos podem não te conhecer. Então, vamos lá. Quem é tu? Em 10 segundos. Nossa, que pergunta mais existencial, meu Deus do céu. Bom, eu me chamo Camila Keu e eu sou jornalista. Trabalhei por mais de 10 anos na Rádio Unicinos, trabalhei com jornalismo musical, jornalismo cultural, também com pautas factuais, mas principalmente muito focada assim, na questão do jornalismo cultural. E era um sonho meu trabalhar em rádio musical, assim, né? E eu gosto muito de música, eu pesquiso e escuto muita música, né? Então, para mim, era muito prazeroso isso, fazer as minhas playlists, apresentar músicas e bandas novas para os ouvintes, contar um pouco daquela história, daquela banda, ou mesmo que fossem artistas clássicos, de rock clássicos, mas contar uma história, contar uma curiosidade. Então, isso sempre foi muito massa, assim, para mim, sabe? E da onde teve algum ponto na tua história que surgiu isso? Algum momento, assim, que deu um... é isso que eu quero, sabe? Teve alguma coisa assim? Ou como se desenvolveu essa... Então, eu sempre gostei muito de escutar rádio, assim. Eu entrei no jornalismo, quis fazer jornalismo por causa do rádio. Meu sonho era trabalhar em rádio. E é um hábito que vem de casa. Meu pai escuta muito rádio até hoje, assim. Meu avô escutava rádio. Então, o rádio é uma coisa muito presente na minha casa. Era muito presente na minha casa. Então, desde criança, eu escutei muito rádio. Tanto de hard news, né, de notícias, quanto rádio musical, assim. Eu tinha esse teto, assim, queria trabalhar em rádio favorita da adolescência? Então, eu vou começar pela minha infância, Pode ser infância, por favor. Na infância, gente, não tinha muita escolha, não, hein? Eu ouvia Cidade, eu ouvia Universal, vocês nem devem saber o que é isso, né? Eram as rádios que eu ouvia. Depois Atlântida, né? A Pop Rock por um tempo. E a Ipanema, claro. Também ouvia, assim. Eram as rádios musicais que eu ouvia. E... Então, tu
já primeiro lugar que tu foi, o primeiro curso superior que tu foi fazer já foi o jornalismo, no caso, e tu já foi focada assim, eu vou trabalhar em rádio. Isso. E na sequência teu primeiro trabalho em rádio já foi dentro da universidade? Isso aí. A minha primeira opção de vestibular foi jornalismo. Eu lembro que eu fiz um vestibular quando eu tinha 16 ou 17 anos para treinar aqui na Fevale, já foi jornalismo, a primeira opção, e eu passei, né? Mas claro, eu não podia cursar, estava no ensino médio ainda. Aí depois, com 18 ou 19, eu fiz na Unicinos e fiz também jornalismo, primeira opção, passei. E o meu primeiro estágio em rádio foi na rádio da universidade, foi na Rádio Unicinos. Na época, os caras faziam uma seleção, assim, tinha umas 50 pessoas fazendo, sei lá, hoje em dia é diferente. Tipo, 50 pessoas fazendo, e tu passava por seleção, prova escrita, dinâmica de grupo, era uma coisa, assim, tipo, era bem intenso. E aí eu fiz meus 2 anos de estágio lá, e eu já comecei, tipo, eu entrei numa quinta-feira e no sábado eu já entrei no ar, assim, já fiz um vestibular, uma cobertura de vestibular, depois fiz meus 2 anos de estágio, saí por um período, trabalhei em assessoria de imprensa aqui na Prefeitura de Novo Hamburgo e daí me chamaram para me contratar lá na rádio e aí eu fiquei todo esse tempo, assim. Quantos anos de Rádio Unicinos, então? Olha, são 2 de estágio, uns 11 anos, eu acho, 11, quase 12. Bah. É um tempo, né? Uma vida, né? É um tempo. É um Gente, tempo... você já parou pra pensar quanta gente se influenciou? Não. Não Então pense agora. Não faço ideia, mas acho que uma coisa legal, assim... claro que em todos os... Acho que isso acontece em todos os veículos de comunicação. Imagina se acontece num veículo pequeno, que nem o que eu trabalhei. Imagina nos maiores veículos, né? Todos os jornalistas têm haters e têm algumas mensagens desagradáveis, mas a maioria, assim... são só trocas boas, assim, ouvintes muito legais, coisas muito legais que a gente trocou, assim, nesse tempo todo, mensagens, conversas. Eu acho que isso é muito massa, sabe? Porque ao mesmo tempo que nem o Rafa falou de influenciar, e eu nem penso nisso mesmo, de verdade, assim, mas ao mesmo tempo que talvez eu tenha influenciado alguém, né? Essa troca com o ouvinte também me influenciou, assim, porque tem pessoas muito legais, pessoas muito humanas e interessadas em ouvir, em saber sobre música, sobre a vida, e isso é bem massa, assim. E então vamos puxar aqui para a história do jornalismo cultural e musical. Vamos. Qual é o papel desse jornalista no geral para quem está nos ouvindo? Então, assim, que ele cobre eventos, o que ele faz? Qual é o trabalho dele? Vamos... Do jornalista cultural. Cultural, é. Claro, depende do veículo, né? Mas, em resumo, o jornalista cultural é aquele cara, aquela mina, aquele jornalista, aquela jornalista, que vai cobrir ou os eventos culturais, ou vai fazer entrevistas sobre esses eventos culturais, vai fazer reportagens sobre esses eventos culturais, nesse sentido, assim. E também, claro, tem muita questão ali de crítica também, né, de cultura, que é uma coisa que a gente praticamente não lê mais na mídia tradicional, e era um espaço bem importante na mídia tradicional, que é o crítico musical, crítico de teatro, entende? Então, assim, hoje em dia a gente vê pouco, lê pouco, né? Esse tipo de profissional, mas também está dentro desse guarda-chuva do jornalismo cultural, assim. E então, pegando aqui mais próximo, foram aí 11 anos de Unicinos e agora há pouco tempo a gente ficou sabendo do final da rádio, né? Foi anunciado o final aí e tu vai continuar esse trabalho fora, né? Da Rádio Unicinos de algum modo ou de outro. Tu tá continuando com jornalismo cultural, no caso, esse trabalho como jornalista cultural. Isso. E qual é o projeto que tu tá tocando agora? Então, agora eu tô tocando um projeto que é o Bora Lá, que é para ser um guia de atividades culturais, uma agenda cultural. Então, a intenção é que a gente consiga divulgar
a cultura de forma geral, e aí quando eu falo isso, falo de shows, falo de eventos culturais, de eventos literários, teatro, enfim, as manifestações artísticas, no geral, exposições, mostras fotográficas, enfim, dar esse espaço, assim, para os eventos culturais, porque o que acontece? A gente já vinha observando esse fenômeno faz algum tempo. Nas mídias tradicionais, né, o espaço para o jornalismo cultural ele tem sido reduzido e está cada vez mais reduzido. Ao ponto de chegar a virar só um quadradinho assim no jornal inteiro, né? Então, assim, se tu consegue uma nota no jornal, pô, vitória. Se tu consegue uma entrevista para divulgar, sei lá, teu espetáculo, beleza. Mas esses espaços, eles estão minguando. Na mídia tradicional, eles estão minguando. Isso é uma realidade. E nesse tempo todo que eu trabalhei fazendo entrevistas sobre as mais diversas manifestações artísticas, eu fui observando que quem trampa com cultura, e aí seja produtor cultural, assessor de imprensa, o artista, nossa, essas pessoas precisam muito de meios para divulgar a sua arte e, como eu disse, esses meios são restritos, né? Então, a ideia da agenda é que a gente também seja mais uma ferramenta, um lugar, enfim, e que essas pessoas possam divulgar os seus trabalhos e que a gente possa, assim, modestamente, óbvio, claro, contribuir para isso. Porque se a gente pensar na cultura atualmente e como os governantes têm olhado para a cultura atualmente, só tende a piorar. Claro, parece que tá tudo muito sabe, sem crédito nenhum, entendeu? Sim. E isso parece que vai... a partir do momento que a gente vive isso dentro de uma realidade política, isso também acaba contaminando as pessoas e o público de certa forma. Com certeza. Né? E a gente precisa mostrar que não é bem assim. E o público, na verdade, tá querendo saber onde é que as coisas estão acontecendo. Também, sim, né? O público também fica muito refém de algumas ferramentas, às vezes, que tem suas limitações, né? Então, tipo, sei lá, fica refém dos eventos do Facebook ou alguma coisa assim. Odeio evento do Facebook. E daí, quando tu vai ver, assim, às chato, vezes... Né? Teve mais de uma situação onde vai procurar... Experiência pessoal e de umas pessoas próximas de mim, de tu ir procurar algum evento que tu já viu, que tu já marcou interesse, e daí tu não encontrar o evento, e daí, tipo, tu tem que ir lá pesquisar, porque eu não lembro o nome do negócio, mas na própria, os eventos que estão no teu calendário, ele não tá lá. E daí, tipo, tu tem que pesquisar um monte até aparecer o tal do evento, coisa assim, então, tipo... Vocês ainda usam bastante Facebook? Não. Esse é o problema. Eu só entro lá praticamente pra ver os eventos. Então, é basicamente o que acontece comigo, né? Eu cheguei a desativar o Facebook ano passado por um tempo. Só que não adianta, o Facebook ainda é um lugar onde tu vai procurar alguns eventos. Então, o que foi a ideia do Bora Lá? Bom, vamos sair do Facebook, que é um lugar que já tá cansativo, Sim. A galera já tá com ranço desse lugar. Vamos tentar experimentar ter um perfil do Bora Lá no Instagram. Porque eu acho que é um espaço que possibilita experimentar linguagens, experimentar algumas coisas, né? E claro, o meu sonho é ter um site mais pra frente, né? Porque aí é bonito. Sim, né? é show demais. Mas então, por enquanto, a gente começou com um perfil no Instagram e, claro, faz 2 semanas que eu comecei o Bora Lá, eu acho. Foi dia 10, eu acho. Então, a gente tá... Acho que sim, né? Que eu vim aqui gravar com vocês o vídeo de apresentação. Então, assim, a gente tá começando. Então, é no sentido de ir criando esse conteúdo, sabe? No sentido de criar o conteúdo, criar um conteúdo legal, experimentando algumas coisas. A gente tá engatinhando, né? E experimentando algumas possibilidades e aprendendo o que funciona, o que não funciona. Dialogando com o próprio espaço, né? Dialogando com a plataforma, né? Então tu vai, hoje ainda joga recebi... o teste pra lá, recebe o feedback de como tá funcionando. Isso, hoje adapta. ainda recebi uma mensagem assim, não quer... Vocês poderiam adiantar a agenda de quarta e quinta, né? Tipo, tem um feriado, né? Tipo, a agenda do feriado. Eu achei, pra quem quer se programar pro feriado. Eu achei isso muito legal, esse feedback
uma seguidora, assim. Era justamente uma coisa que eu pensava, que eu pensei olhando o Bora Lá, assim, de tipo, a agenda é sempre do dia. Isso. Mas, então tu só não consegue se programar com antecedência, a não ser a antecedência do próprio dia, né? Isso, Se tu vai, claro, obviamente, isso se tu vai depender exclusivamente do Bora Lá pra fazer a tua programação. Mas Por favor, dependa. Mas o Bora Lá, ele daí numa outra situação que tu não depende exclusivamente dele, ele serve justamente pra tu descobrir, tu tá sem saber o que fazer e tu descobre lá as opções, digamos, e tu tem o leque ali também, né? Porque que é a ideia? A ideia, então, é que a gente lança a agenda sempre ali por 10 da manhã, a agenda de todos os rolês que vão ter no dia. Pode ser... E assim, tento ter uma curadoria, que é claro, né, o Bora Lá tem uma curadoria minha, né? Então, eu tento ter uma curadoria que seja bem abrangente. Então, tentar num dia ser abrangente com as atividades culturais. Um teatro, uma exposição, música, né? Claro, tem dias que não adianta, tem dias que dá o bolo e todo mundo é mais musical, tem dias, entende? Sim. Mas a ideia é que seja bem diversificada a agenda. Mas isso que tu falou também é uma coisa que tem sido pensada, né? Se talvez fazer uma agenda no início da semana, que seja uma agenda mais geralzona. Macro, mas, assim, a ideia também é que mesmo assim ela continue diária. Para criar o hábito nas pessoas de irem lá e visitar o perfil. Claro. Eu acho que uma coisa não precisa... Uma coisa acho que não exclui a outra, né? Então, voltando sobre a questão do jornalismo no geral, sem ser específico de uma mídia ou outra, assim, com essa diminuição do espaço, né? Como é que fica para... Eu entendo que quando tu tem algum tipo de pressão, por exemplo, de redução desse espaço, funciona mais ou menos como uma mola também, né? Então, tipo, tu pressiona até certo ponto, mas vai ter certo ponto em que tipo, vão começar a surgir alternativas por todos os lados de gente tentando suprir essa demanda, né? De certa forma, a Blackgate entra aí por um lado, a Bora Lá entra aí em outra instância. Mas se a gente vai pensar para os artistas que estão nos ouvindo, ou coisa assim, como é que eles fazem, considerando que eles não sabem... já dando um spoiler, não sabem nem o que é um release, né? Certo. Mas como é que seria o modo tradicional deles entrarem em contato? Como é que seria para eles conseguirem espaço, perguntando para ti que já esteve do outro lado da cadeira, ali, do outro lado da mesa, né? Como é que funciona para o artista tentar pelo menos esse contato nos espaços que existem? Rodrigo, essa pergunta é bem boa, sabe? Porque às vezes as coisas são oferecidas e elas são oferecidas assim, né? E não adianta, a gente precisa de informações, né? Então, claro, ninguém é obrigado a saber o que é um release, mas tu é obrigado a saber apresentar o teu trabalho para ter a chance de emplacar ele na mídia que for, né? Então é muito importante que o artista, primeiro, faça um texto apresentando o seu trabalho. O que é? Se é um espetáculo, tem que ter tudo, né, gente? Nome do espetáculo, sobre o que é o espetáculo, não conta a história toda, mas conta um pouco do que é, conta um pouco do plot, né, do espetáculo, aí com as informações de direção, atores e, claro, muito importante, serviço, né, o que a gente chama de serviço. Quando vai acontecer o espetáculo? Que horas? Em que lugar? Ingressos, né? Né? Então, esse é o modelo básico. Na verdade, isso é o release, praticamente. Isso é um release. Então, se tu quer oferecer o teu trabalho, tu precisa mandar isso com esse texto de apresentação, com esse release, com fotos para que o jornalista que recebeu possa usar, seja numa mídia impressa para poder colocar na matéria, né? E hoje em dia nem se fala, você vai mandar para uma rádio igual tu vai mandar foto, entende? Porque tem todas as mídias sociais, claro, hoje em dia as redes sociais, enfim, né? Por exemplo, se mandam para mim no Bora Lá, óbvio, né? Tem que ter o texto, tem que ter esse release, eu tenho que saber do que se trata, né? Tem que ter uma foto, porque eu uso as imagens para fazer os cards e tudo mais, a gente usa para fazer os cards. Então,
Essas são, assim, as coisas... Se tu é uma banda, se tu é um músico, óbvio, manda o teu material, manda a tua música. Se tem já algum clipe, manda ali o YouTube, né? Acho que é importante. Né? Então, essas coisas são bem importantes, assim. E tem uma outra coisa que eu acho bem fundamental. Mostra o teu trabalho com tudo isso, esse kit, que é importante. Faz bem feito. Mas não fica forçando muito a barra. Ah, definitivamente. Né? Nossa. Isso é importante. E acho que isso também é importante, porque... No caso, isso é importante que vocês ouçam. Não, eu pareço antipática falando isso. Não, claro que não. Mas o que acontece? É simplesmente bom senso, né? Sabe? Porque daí se tu fica também, né? E aí, vai colocar? Ele vai colocar, e aí, vai colocar a música, né? Tu manda, e aí, vai colocar a música? Como é que é? Já colocou? Quero saber não sei o que, sabe? Dá pra ver, daí inclusive segurando uma faca correndo na direção da Tá, e aí, posso contar com a tua divulgação? Essa eu já ouvi hoje. Li hoje. E aí, rapaz. posso contar com a tua divulgação? Tá me impressionando, né? Vai quebrar minhas pernas? Então, tem um pouco isso. Óbvio. Se não puder, o Tancredo que vai vir falar contigo. Óbvio, entende? É muito importante que o artista faça um relacionamento, uma rede de relacionamentos, uma boa rede de relacionamentos. Se relacione bem com os jornalistas, mande esse material, conversa assim educadamente, conversa numa boa, sabe? Vai fazendo os contatos, mas tudo isso de uma forma mais natural. Né? Sim. Porque vai fluir. Se o teu trampo é massa, se ele é bem feito, se ele é feito... Parece meio piegas isso, mas... Se ele é feito realmente de verdade, sabe? Se ele não é fake, vai rolar. E, de certo modo, tu veio de uma mídia que tinha um pouco mais de liberdade, no sentido de... do apresentador poder selecionar a playlist do jeito mais dele, por mais que, claro, tem suas restrições e tudo mais, mas... Sim. Como é que funciona numa outra... Só explicando, né, no caso, porque era uma rádio da universidade e tudo mais, não dependia ali não dependia totalmente do anunciante, coisas assim, né? Não dependia, não tinha essa jabá. dependência. Eu nunca ganhei dinheiro nenhum pra tocar nada, não. Mas como isso funciona? Também funciona assim com outras mídias? Tu que é do meio, conhece outras pessoas do meio. Realmente, se ele tiver um release bom de verdade, com uma música de verdade ali, ele vai emplacar em uma outra rádio. Tu viu, né? Eu fui sabe? bem poliana, né? Eu fui bem, assim, otimista, né? Isso que tu tá falando, né? Poliana. Poliana, romântica, Adorei. assim. Não, né, Rodrigo? Não muito. Porque são as rádios tradicionais, bem comerciais. O que tu tem de informação sobre esse meio? Não, assim? eu não... Nada que me comprometa, por favor. Não, mas é claro, né? Tem anunciantes, tem bandas que acabam tocando porque, enfim... Não adianta, né? Tipo, eu não sei se jabá seria a palavra, se hoje em dia se usa isso, se ainda rola. Mas, enfim, até porque essas rádios comerciais e que elas precisam fazer grana, entende? Então elas têm bastante anunciantes, então elas têm um playlist definido, fechado. Né, o comunicador dificilmente vai poder colocar alguma banda diferente dentro dessa playlist. Tem uma playlist fechadinha que o programador musical trabalha ali, a direção, sei lá, a gerência da rádio trabalhou ali, porque são bandas que têm muitos fãs, são bandas de grandes gravadoras, entende? Com muito apelo pop. Então... realmente, eu fui meio romântica quando disse, se teu trampo for de coração, ele vai rolar. Não, mas é que o musical é mais difícil disso acontecer. Se a gente tá falando de música, é mais difícil de acontecer, né? Eu trabalhei numa rádio onde a gente tinha bastante liberdade de mostrar para o programador, o que tu acha dessa banda, é legal? Ou uma liberdade de colocar, pelo menos em outros horários. Teve uma época que tinha uma liberdade total, assim, do comunicador. Ele ouvia a banda e achava, olha, isso é legal, isso rola, hein? E quando eu vi os outros comunicadores ouviam no teu horário, isso acontecia comigo. Colocava uma banda para tocar...
nos meus horários, outros colegas iam ouvindo, pô, isso é massa. Começavam a tocar também, e a gente sempre fazia essas trocas entre os comunicadores, um mostrava uma banda pro outro, a gente curtia, ouvia num horário de um colega, isso é massa, vou começar a tocar. Então, eu tive esse privilégio, sabe? E eu acho que foi uma época muito boa para as bandas daqui. Com certeza. De mandarem os seus materiais. Visibilidade muito especial, né? E o que tu acha que é a outra via para esse músico, para essa banda? Porque querendo ou não, tem que dar uma volta nisso, né? Tem que Qual dar é a uma outra volta. via? Eu não sei, cara. Eu acho assim, ó. Às vezes a gente fala, pô, as redes sociais, a internet tá aí, né? Tem que usar esses canais e tal. Eu acho que é o que sobra, mais ou menos, né? Mas também, a que ponto isso chega nas pessoas no geral, né? Tipo, se for pensar, tem que divulgar nas redes sociais. Tem uma coisa, assim, que eu acho. Primeiro, claro que não dá para brigar muito batendo em rádio comercial, às vezes, com um trampo que é autoral, de qualidade e que talvez não esteja nos parâmetros do que é pop para as rádios comerciais. Talvez não adianta ficar, sabe, dando um murro em ponta de faca. Os caras não vão tocar isso. Então, tem uma coisa. Primeiro, as pessoas não gostam dessa palavra, mas primeiro, tu criar uma cena. As pessoas não gostam da palavra cena, mas a gente pode usar qualquer outro termo aqui. A gente usou esse termo justamente por falta durante do 4 episódios. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, criar uma rede, vou usar outra palavra, se alguém se sentir aí... Criar um network. Se alguém se sentir... então, criar uma rede... E aí, de locais para tocar, de pessoas, de público, e criando esses espaços e fazendo essas conexões com diferentes pessoas. Essa é uma alternativa, claro, junto com redes sociais, junto com divulgar, sei lá, Bandcamp existe ainda? Existe. Existe. Vocês usam Bandcamp? Não. Eu não sei. Mas sabemos que existe. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? E querendo ou não, quando a gente começa a ter... Uma coisa que eu falei no programa passado, vou repetir. Por favor. Olhe pro microfone quando eu quero olhar na cara do ouvinte. Sim, exatamente. Em vez de olhar pra câmera, microfone. Vou repetir aqui que, querendo ou não, a gente vem com uma mentalidade, às vezes, de bandas ou de... Bom, que... Quanto mais bandas forem surgindo, ou similares, ou outros artistas, outras iniciativas fossem surgindo, outras iniciativas de mídia fossem surgindo, a gente estaria dividindo as fatias da torta e cada fatia ficaria ainda menor. Quando, numa situação como a nossa, onde a mola está encolhida, usando minha analogia anterior, tu, na verdade, quanto mais iniciativas tem, mais pessoas podem começar a sentir vontade de consumir e a torta cresce. Essa é a brincadeira que eu fiz no episódio anterior. Assim, tipo, mais iniciativas começam, mais pessoas que não estavam consumindo nada a nível de cultura local começam a ver, começam a se interessar e daí podem começar a consumir. Então tu vai aumentando a torta inteira, na verdade, ao invés de diminuir as fatias de cada uma dessas iniciativas, né? Então, tipo, de forma alguma... Se começar uma outra mídia aqui em volta que vai entrevistar artistas, que vai fazer um podcast ou qualquer coisa assim, ela vai estar sendo uma concorrência, oposição, né? Oposição a Blackgate de alguma forma assim, não né? sei que seja uns escroto, né? Aí fica ruim. Resolvemos no som, Eu ia falar um negócio aqui. Mas vocês não acham... Eu ia falar um negócio aqui. Vocês não acham que assumir que você faz parte, você, a banda, faz parte de um nicho, também não é negócio? Como assim? Assumir que tu tem esse nicho, tu tem esse público. Não, acho que é com essencial. esses interesses. Tu tem que saber. Eu acho que assume isso. Acho claro que isso não quer dizer que tu vai ficar limitado, que tu não vai aparecer em certos espaços, porque isso não tem nada a ver com... Não é isso. Aparece onde rolar, rolou, entendeu? Só que assume que tu tá nesse nicho e aí joga aqui, joga aqui, claro, fazendo tudo de verdade, nada sendo fake, fazendo tudo real e tal,
conforme o que acredita, porque eu acho que isso aí é a coisa mais importante. Eu acho que as pessoas também, elas sacam quando não é de verdade, né? E... Às vezes, né? Às vezes. Quantas de coisa que toca no rádio que o cara saca que não é de verdade também? Não, mas eu acho que... Eu às vezes acho... Agora eu vou ter que fazer um parênteses aqui, desculpa, interrompendo o pensamento, mas eu acho, às vezes, que a gente só não enxerga a verdade da rádio. Porque a gente tem uma bagagem diferente, sabe? Tipo, Pode ser. Eu não entendo como sendo, tipo, fake ou todos esses grupos muito pop ou essa coisa do, sei lá, esse boom do sertanejo universitário ou coisas assim. Eu não enxergo eles como sendo falsos quanto a mensagem deles, quanto o propósito deles, eu sabe? acho até que não, porque justamente porque o propósito deles é fazer uma parada que seja aquela vibe, né? Claro, aquela coisa que, querendo o que eu digo é outra ela coisa. só tem muito mais apelo a nível de popular, é um apelo muito mais popular, ou seja, mas não tem problema nenhum. Não, exatamente. Isso não tem problema. Justamente isso. Eu só tava fazendo uma interjeição aqui na questão não pra há deixar problema claro nenhum em ser pop, muito pelo contrário. Queríamos ser todos. Queríamos ser pop. Quanto mais a gente chegar às pessoas, melhor, né? Eu acho que é isso. Tá, então... Qual é a perspectiva que tu vê, assim, pro futuro próximo, assim, do nosso local aqui? O que tu... Da nossa região, Da você nossa tá dizendo? região, exatamente. O que tu vê hoje, o que tu acha que tá por vir A aí? gente tá contando com a tua experiência, hein? Meu Deus do céu, mas eu não sou, como é que fala? Adivinha. Oráculo. Mas o que não a nível de... O que as pessoas vão ouvir aqui vão pensar, ela sabe o que vai acontecer. Não, mas não no sei sentido nada. de o que Já adianto, eu não sei nada. O que tu espera, no sentido mais exato. positivo, assim, de tipo, o que tu... Cultural. Conta com... Cultural, o que tu conta tu que diz? acontece. Isso, a nível cultural, assim. Baseado no que tu tá vendo hoje. Uhum. Ou o que tu viu nos últimos meses. Não, eu acho que... Pois é. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, assim, eu sou uma hamburguense meio esquisita, assim, né? Eu nasci aqui, sempre morei aqui, mas eu nunca convivi muito com as coisas da cidade, assim, nunca... Eu até vou dizer que esse é mais o hamburguense padrão, na verdade, né? Eu sou meio peixe fora d'água aqui, assim, em vários aspectos. Sempre fomos aquele apêndice porto-alegrense, né? É bem esquisito. Mas eu tenho me surpreendido, assim, com as coisas que eu tenho visto aqui, com os lugares, com os espaços culturais, com o interesse das pessoas. Eu tenho me surpreendido. E acho que a gente precisa aproveitar, no melhor sentido da palavra, aproveitar isso e fazer nossos corres. Tipo, valorizar os espaços, abrir novos espaços, porque tem uma galera aqui que está se interessando por um tipo de cultura, né, que não é a cultura tradicional da cidade, assim, né, que tá com uma cabeça aberta, que tá com uma cabeça... Porque a gente... Me arrepiei. Te arrepiou. De verdade. Desculpa, os hamburguenses vão ficar com ódio de mim, mas a gente vem de uma sociedade bem tradicional, conservadora aqui na nossa cidade. E eu acho que tem uma galera jovem, tem uma galera que tá pilhando outra coisa, que tem outras ideias muito abertas, e a gente tem que aproveitar isso, como eu disse, para fazer os nossos corres, abrir esses espaços, valorizar essa cultura que a gente tem aqui. E eu acho que... E conseguir criar... Eu tô bem positiva, né? Não, mas bem esperançosa. Isso é show, isso é legal. Nossa, isso é meio ótimo. comum, assim, na minha personalidade, ser tão otimista, assim. Mas eu tô meio otimista, assim. Isso é legal, bom ouvir. Eu conversei esses dias com uma menina de um site e, tipo... Pode falar o nome, não tem problema. Com a coletiva.net lá. E daí eu terminei e tal, o lance com ela, assim, meio positiva. Também, porque eu quero contribuir e tal. Eu tô meio que assim, tipo, tô nessa vibe. Mas eu acho que isso também acontece em momentos que a gente tá, assim... mais inseguros com o nosso momento político, com o nosso momento social, parece que também dá
A gente, precisa dar essa Tem que fazer, né? Dar um gás. Né? Não, tem que dar um gás pra dar essa volta, essa esperança vem pra equilibrar o desespero, né? Tu sai da zona de conforto que tu estava antes, que tu já espera uma melhora. Porque daí, a partir do momento, tu não espera uma melhora. Tu tem que ser a melhor. E aí tu vai atrás, né? Arrepiei agora. Eu também. Arrepiei aqui também. Muito massa. E considerando que tem pessoas que estão nos ouvindo assim que assistiram o podcast do Marcelo Lenco e viram ele desestimulando na cara dura elas a fazer... Não é brincadeira, porque... Eu não tô acreditando nisso. Logo ele. Não, um artista de 4 costados. Cara, artista total. Não, é brincadeira. Mas é que ele tava dizendo, só recapitulando, então ele disse, a pergunta era se ele achava que tinha que ter... a pessoa tinha que ter um talento, ela poderia desenvolver tecnicamente todas as habilidades necessárias para seguir qualquer ramo que ela gostasse. E ele disse, não querendo desestimular a ninguém, mas eu acho que é mais fácil se tu se apropriar de algo que teu corpo já se sente naturalmente inclinado a fazer, né? Concordo. Então, assim eu concordo. Nesses termos eu concordo. Mas então, considerando que a pessoa que assistiu lá pensou assim, puta merda, não vou conseguir fazer nada de artístico, mas ela sente que ela tem uma capacidade de comunicar, ou ela tem uma capacidade de ajudar num bastidor, uma coisa assim. Como é que tu aconselha que ela... Isso é uma coisa que é em falta, né? Falta muito. As pessoas pensam em estar no meio da arte, pensam em estar produzindo arte, mas não necessariamente, né? Que o comunicador dessas questões é tão importante quanto os próprios artistas, né? Porque sem divulgação tu vai continuar sendo artista no teu quarto. E não só a divulgação como aquela divulgação de serviço, né? Que é mais fácil, porque daí tu bota uma plataforma lá e acabou o jornalismo. Mas não é esse o ponto. O ponto é o olhar crítico. É o olhar crítico. Então fala sobre isso. Isso é muito importante. Então, na época que eu trabalhei em rádio, tipo, eu era meio conhecida e às vezes o pessoal brincava assim que eu dava minha opinião sobre. Claro, nunca fui grosseira nem nada, mas às vezes eu falava em tom de brincadeira. Às vezes algo que eu tava tocando, às vezes tirava uma onda, assim, né? Se era alguma coisa... tal. E normalmente quando eu apresentava coisas novas e bandas novas, eu fazia uma espécie de crítica no ar. Uma crítica musical sobre aquilo, né? E se alguém que não é do jornalismo tá nos ouvindo, vendo, enfim, agora... quando a gente fala a palavra crítica, no caso do jornalismo, é tu fazer uma análise, não é no sentido crítica de detonar. Não é negativo, não né? Tem conotação negativa. É uma análise, e essa análise, óbvio, isso aí é um conceito do jornalismo que, tipo, já foi derrubado há muito tempo, que a gente falava muito em imparcialidade, mas sabe que não tem isso. Todo mundo, sabe, tu vai julgar uma coisa ali, não tem. O teu julgamento, ele vem com a tua história de vida, com os teus gostos, com a tua subjetividade. Óbvio, por mais que tu tente ter um distanciamento, isso tudo influencia na hora que tu vai fazer uma crítica musical. Inclusive, é horrível que se espalhe constantemente que o jornalismo é imparcial, né? Porque isso... Caiu já esse conceito há muito tempo. Caiu pra quem atua ali com integridade na área, né? Mas antes tu vai ver, as pessoas ainda repetem isso de que não são do meio. Até quem é do meio, assim, você vai ver uma galera mais clássica ainda repete essa história, né? Os jornalistas mais pau no cu são os que falam sempre, não, eu sou imparcial. Os caras que mais é parcial possível. Mas eu trago isso no sentido de, tipo, tu sempre ouvir considerando a parcialidade do jornalista e ainda assim ouvir, né? Mas sabendo que ele é parcial de algum modo. Né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu prefiro saber o posicionamento do jornalista antes. Justamente. Independente se é de direita, se é de esquerda, se gosta de tal coisa, se não gosta de tal coisa. Eu prefiro que ele seja bem claro quanto a isso, porque daí eu sei onde eu tô me metendo, entendeu? Tu já até entende melhor o que ele fala. Exato. Né? E aí, mesmo que ele tenha um pensamento diferente de mim, eu vou refletir sobre aquilo. Mas quando eu trabalhava em rádio e ia apresentar uma banda, eu fazia uma crítica musical ali no ar. Eu falava, dava as informações básicas, qual era o nome do disco, quando tinha sido lançado, onde foi gravado, como é que foi, qual é o estilo, e falava mais ou menos o que eu pensava sobre aquela obra, né? Então, eu acho que o pensamento crítico é uma coisa muito importante para quem quer trabalhar com jornalismo, sabe? Tipo assim, claro... é importante que você
tenha e desenvolva algumas capacidades. O jornalista, independente da mídia que for trabalhar, mesmo que não for trabalhar na mídia impressa, mesmo que não for trabalhar escrevendo, produzindo texto, ele precisa escrever minimamente bem. Não tô dizendo que precisa ter o talento, entendeu? Do Gay Talese. Não vamos chegar perto do Gay Talese, entendeu? Não vamos chegar perto do Truman Capote. Até podemos. Mas tu tem que escrever bem, isso é uma coisa. E se tu quer trabalhar com rádio e TV, tem que te comunicar bem. Eu, por exemplo, nunca fui pra área de TV porque eu sei que eu não me comunico bem no vídeo. Mas na área de rádio, sempre foi uma coisa que eu gostei. E eu tentei sempre me expressar bem no rádio, ter uma... Hoje em dia caiu há muitos anos a coisa da voz impostada. Então, ter a minha voz, ser natural, ter um carisma. Não, carisma é uma coisa que vem contigo. Não tem muito o que fazer. Eu não sei se eu tenho esse carisma, mas eu acho que é importante. Então, tem algumas coisas que elas vêm contigo, outras tu desenvolve. A escrita, o comunicar, são todas coisas possíveis de serem desenvolvidas. A escrita, o comunicar e o pensamento crítico, que vem com a tua leitura, que vem com a tua vivência, assim, né? Então, olha, eu vou dizer, jornalista, tendo essas capacidades que eu falei aqui, qualquer um pode ser jornalista. Querendo ou não, essa é a ferramenta de trabalho, né? Quer dizer, o papel dele é a comunicação. Né? Então é essa a ferramenta que ele tem, esse é o músculo que ele tem que exercitar, né? Quanta gente que trabalha no escrevendo, no impresso, escrevendo e tal, e que, gente, nossa, é super tímido. Conheci vários colegas que, assim, iam fazer as cadeiras de rádio, meu Deus, as disciplinas de rádio, nossa, infartavam quase, ou TV. É muito comum, tu não precisa ter todas as habilidades, mas hoje em dia é importante tu desenvolver todas elas, porque tudo é multimídia hoje em dia. Sim, com então certeza. Tu tem que jogar nas 4 linhas. De algum 4 modo... linhas que fala? Opa. Não sei. Não sei, eu não sei também, eu não sou muito do futebol. Dentro das 4 linhas, em todas as posições. Não sei. Bate, escanteio, cabeceia e defende. Perfeito. Explicando a analogia fica certo. Você acha que eu falei 3 só, não falei? Enfim. Tá ótimo. Tudo faz. Uma coisa, então, que eu acho que também vai naquela história da mola, né? É que o jornalismo, perdendo o espaço, esse jornalismo crítico, talvez isso chegue até certo ponto onde ele vai ficando tão robótico e tão pasteurizado, assim, na informação tão crua, tão aquela coisa, né, que é exigido muito do jornalista hoje, que ele comece a surgir em subversão a isso, através dessas outras mídias, o jornalismo inverso, né? Que é aquele que é muito de opinião, crítico, aquele jornalismo de realmente fazer análise, de fazer, de secar ali as artes, e eu acho que isso é extremamente importante pro artista, a crítica é extremamente importante pro artista, porque o jornalista vai, com a bagagem que ele vai trazer, com o conhecimento que ele vai ter, ele vai poder fazer uma dissecação intelectual ali do trabalho, do conceito do artista para o público que vai começar a consumir aquele trabalho de uma forma diferente e possivelmente isso vai agregar muito, eu acredito pelo menos que isso vai agregar muito pro trabalho do artista, como pro valor que o artista carrega pro público, sabe? Então, não, claro. eu penso que isso vai ser extremamente importante. Quantas pessoas, né, começaram a ouvir uma banda, ler um livro, ou foram atrás de um espetáculo porque tinha uma crítica especializada de um jornalista, né, sobre isso. Então, acho que esse papel do jornalista é fundamental. E, claro, ele só vai poder fazer essa crítica se ele tiver, enfim, uma bagagem de leitura, uma bagagem de pesquisa, uma vivência, tu entende? Porque também não é do nada que o cara vai fazer, o cara não vai poder fazer uma crítica. Também não é do nada que alguém vai acreditar, né? Então a credibilidade ela se cria, ela vai indo, né? Não, isso é uma coisa importante, isso tu falou, né? Isso é uma... Credibilidade é uma coisa assim, não tem, né? Tu tem ela, tu vai criando ela, tu vai construindo isso, é uma coisa
que não é da noite pro dia. Até o momento que ela quebra. Não quebra. Não, brincadeira, se fizer tudo certinho, se o jornalista fizer tudo certinho, não quebra. Mas tu entende? O Rodrigo, ele deu aquela dica lá daquele... eu vou confiar nele, eu vou ouvir. Isso. E o Rafa, ele falou daquele espetáculo de teatro, então eu vou prestar atenção, tu entende? Isso aí, no momento que tu consegue criar isso e ter essa credibilidade, é muito bonito. É muito bonito ter uma mensagem assim, se tu indicou esse disco, eu vou atrás. Tipo, sério, é muito lindo isso. Ou, eu ouvi aquele disco que tu indicou, eu amei, entendeu? Isso não tem preço. Show de bola. Vamos caminhar para a conclusão, então. Onde é que ela tá? Eu sei que vamos lá. Vamos caminhar até a conclusão. Conclusão, tô batendo a porta ali, tá Foi mal, gente. Eu não consigo atrasado. fazer podcast sem fazer piadas. Vocês me desculpem. Não, tá tranquilo, tá Perdoem. ótimo, maravilhoso. Quero, então... vou fazer os agradecimentos e depois deixar tu concluir com alguma coisa, alguma informação. Mas quero agradecer muito a tua presença aqui para compartilhar com a gente essa parte da parte de trás do balcão da mídia ali, da parte por trás da voz que fala da rádio, por trás da, né? Que muito artista, então, que está começando, não vai ter nenhuma noção sobre como é que funciona esse lado, tem só talvez algum moinho de vento lá que ele imagina como é a mídia. E é muito legal ter, então, um pouco dessa exposição e também poder trazer algumas discussões sobre para onde a gente vai ou como é que tá a nossa circunstância, para onde a gente quer ir, principalmente, que eu acho que tem que olhar para lá e caminhar e trabalhar nessa direção. Muito legal a tua iniciativa também do Bora Lá, a iniciativa que vocês estão tendo de trazer esse espaço, né, abrir esse outro espaço. Eu acho que é muito importante que as nossas iniciativas dialoguem sempre e mantenham essa atividade conjunta. E então, se tu quiser trazer alguma última palavra, alguma coisa assim para concluir. Primeiro, quero agradecer, né, que vocês me convidaram, assim, fiquei bem, bem feliz mesmo pelo convite. Dizer para vocês que sim, eu acho que a gente, nesse momento, precisa se fortalecer e daí real, oficial, assim, não da boca para fora. Eu acho que é o momento que a gente precisa se unir e eu fico bem feliz, assim, de ter essa aproximação com vocês, porque eu tô vendo que vocês estão fazendo os corres e estão fazendo de verdade, são tão empenhados e às vezes a gente percebe que falta gás, assim, né? E quando a gente acha uma galera que tem isso, eu acho que é muito importante. Então, primeiro, agradecer vocês, né? E agradecer desde o início, porque vocês também têm essa parceria com o Bora Lá, né? O meu vídeo de apresentação foi feito por vocês. E, enfim, que bom que eu pude vir aqui, compartilhar um pouco e aprender também com vocês. E espero que essa parceria continue. E para quem quiser curtir o Bora Lá, vou fazer o jabazinho, por favor, óbvio, né? Certeza. Depois a gente acerta ali. Tá bom. Procura lá o Insta, né? O perfil no Instagram do Bora Lá, _agenda. A louca, né? Que esqueceu do perfil. Mas procura lá, bota Bora Lá Agenda, tá? Sim. Então, porque todo dia sai diariamente uma agenda com os eventos que estão rolando, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana, uma agenda bem diversificada, bem legal. E para quem trampa com arte, seja artista, assessores de imprensa, produtores culturais, enviem seus eventos para o agenda bora lá @gmail.com, tá bem? Mandem pra gente também divulgar, porque essa é a nossa intenção. Então, eu gostaria de encerrar. Não sei E se tu tem alguma o palavra. teu arroba? Eu também, né? O meu é Camila_Kehl. Kehl é Kehl. Meio complexo? Não, mais ou menos, né? Foi melhor que eu sempre erro o jeito de falar. É Camila_Kehl lá no Instagram, tá bom? Ok, então. Queria encerrar então só dizendo que, gente, façam parte da cena mesmo que tu não seja músico, mesmo que tu não seja um ator, mesmo que tu não seja um escritor. Porque a divulgação venha participar de alguma forma. Não faz pode toda fazer a alguma diferença. coisa. Um clique às vezes faz uma diferença muito Vem grande. bater um bongozinho, qualquer coisa. Gritar isso aí. junto. Muito obrigado, então. Obrigado, segue você. Como é que é o seu arroba? Ele sabe meu arroba, tem link. Então deve saber o meu também. Então Então tá. tchau, gente. É isso aí. Tchau, valeu.